Olá, começa agora o TV Com Entrevista. Aqui abordaremos diversos temas de interesse dos trabalhadores e da sociedade. Hoje eu converso com Jorge Venerando, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Alagoas. Olá, Venerando. Por que é que a polícia brasileira é uma das mais violentas do mundo? Bom dia, Juan. É um prazer estar aqui na TV Com para a gente conversar sobre violência e segurança pública. E respondendo essa tua primeira pergunta, eu quero dizer o seguinte, que o modelo de segurança pública do Brasil, ele remonta à época do Império e acentuou-se muito mais na época da ditadura, quando os órgãos de segurança pública, quando os profissionais de segurança pública foram usados para servir à repressão naquela época. Então, o modelo daquela época, ele foi concebido sob uma concepção errada, uma concepção equivocada, porque o profissional de segurança pública, ele tem que ser, Juan, o protetor, o defensor do cidadão, da sociedade. E também pela falta de controle social, porque os policiais são profissionais que lidam com os bens maiores da sociedade, a liberdade e a vida. Se não houver o controle da sociedade sobre essa atividade, ela se torna uma atividade realmente violenta, porque o policial ele recebe um treinamento ainda baseado na concepção, na prática e na doutrina que existia da segurança nacional, não sob uma filosofia da segurança pública. É tudo militarizado, como se o profissional de segurança pública ele fosse enfrentar uma guerra. Ora, quem está preparado para investigar, para prender, é diferente de quem está preparado para o combate, para a guerra. Então, isso tem que ser bem distinguido, isso tem que ser bem colocado para o policial quando ele iniciar na fase de seleção e de formação como um profissional de segurança pública. Então, o modelo antigo, que era mais fundamentado na força, no músculo de quê? Na consciência, na mente, isso foi o que deturpou a polícia brasileira. Mas, graças a Deus, com o passar do tempo, a coisa tem evoluído e mesmo com os altos índices, que são colocados como que a polícia sendo repressora, muita coisa avançou e melhorou, está melhorando a cada dia, porque os policiais começam a ter consciência de que eles têm um papel fundamental. A defesa do Estado democrático de direito, a defesa da liberdade e da vida das pessoas, mesmo com o cumprimento da lei. Venerando, o que você acha da desmilitarização da polícia? Olha, a desmilitarização das polícias militares e corpos de bombeiro militar, no nosso entendimento, é um avanço para essas organizações, para essas instituições, e vai ser muito melhor para os profissionais dessas duas instituições e para a sociedade. Não se concebe, em pleno século XXI, no Brasil, existir polícias militarizadas. Ora, o trabalho de segurança pública, o trabalho de policial, ele é eminentemente de caráter civil. Então, essa concepção de polícia militarizada, ela já passou. Nós defendemos que a desmilitarização, que compreende o quê? O que é a desmilitarização? A primeira coisa é você quebrar o vínculo que existe das polícias militares com o Exército Brasileiro. E como eu já disse, a concepção, a prática, a doutrina militar, ela deve existir para as Forças Armadas, não para os órgãos de segurança pública. Então, é quebrar esse vínculo. Na Constituição Federal,
desvincular as polícias militares e corpos de bombeiro militar do Exército. Isso aí já começa com essa desvinculação, o processo de desmilitarização. Aí vai ter que fazer o seguinte: toda a concepção, toda a prática, toda a doutrina militar, ela deve ser afastada das academias, das polícias militares e tirar os jargões, as nomenclaturas, concepções militares, porque, no nosso entendimento, as polícias, elas têm que ser de caráter eminentemente civil. Claro que deve ter um segmento não fardado, mas uniformizado, para fazer o policiamento ostensivo e preventivo. Isso deve ter. E um segmento desuniformizado para fazer o trabalho investigativo. Esse é o modelo, é a concepção que nós defendemos e pensamos de uma polícia desmilitarizada. Por que da desmilitarização? Ora, os profissionais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, eles são proibidos, se eles sentirem que existe alguma irregularidade, se eles perceberem que é necessário discordar da cúpula dessas polícias, eles são presos. Se eles forem para a imprensa e fizerem um pronunciamento em defesa das suas categorias, eles vão ser presos, vão ser perseguidos, porque os regulamentos são regulamentos dessas instituições desde a época da ditadura e não se adequaram com o passar do tempo de acordo com a Constituição Federal. Então, o policial militar, ele não é um cidadão de segunda classe, ele é um cidadão de primeira classe. Ele deve ter todos os direitos e garantias constitucionais assegurados, como tem todo trabalhador civil, todo servidor público civil. Até porque ser policial não é ser militarizado. Segurança pública não pode ser confundido com as Forças Armadas, que tem um outro destino muito nobre e constitucional, diferentemente das polícias atuais militares. Nós somos favoráveis à desmilitarização. Quem vai ganhar com isso são as atuais polícias militares que vão ser desmilitarizadas, os profissionais desses órgãos e a própria sociedade, que vai ter uma polícia voltada mais para interagir com o cidadão, com a sociedade, vai ter uma polícia mais próxima e menos causando medo à sociedade brasileira. É isso mesmo, venerando. Então, essa polícia, de uma certa forma, podendo atuar de maneira pacífica, mas também de maneira como é que chama? Onde você vai tentar, coibir esses índices de violência, você vai ter uma sociedade muito mais, digamos assim, em harmonia com esses policiais que vão atuar na área de investigação e também na área de proteção no dia a dia. Eu gostaria de perguntar a você também, venerando, por que no Brasil, né, a gente vê no dia a dia, nos noticiários, né, em toda a imprensa, por que no Brasil existe tanta impunidade? Né? Qual a consequência disso e o porquê de tanta impunidade no nosso país? A impunidade no país, ela se acentua, no nosso entendimento, em virtude da flexibilização que as leis permitem para crimes de alto potencial ofensivo. Para crimes de baixo potencial ofensivo, deve ser aplicado penas alternativas. Eu acho que isso vai até melhorar a população carcerária existente hoje no Brasil. Agora, para os crimes de alto potencial ofensivo, no nosso entendimento, a pena devia ser cumprida sem tanta flexibilização. Se houvesse isso, nós acreditamos que o criminoso, ele comete um crime, ele sabe que vai pagar a sua pena ou integralmente ou quase integralmente. E aí haver dentro dos presídios, das penitenciárias, toda uma política de ressocialização, de trazer esse homem que cometeu um delito para ele ser reinserido na sociedade de uma forma onde ele possa fazer uma reflexão dos erros que cometeu
e das oportunidades que podem surgir para que ele venha a ser mais humanizado, para que ele venha a ser mais civilizado. Esse é o entendimento que a gente tem. Claro que uma série de fatores contribui para isso, mas fundamentalmente nós pensamos que se dessa forma for aplicado, a coisa melhora muito no Brasil. Nesse primeiro bloco, falamos de tema relacionado à violência do nosso país. No segundo bloco, retornaremos com temas relacionados ao estado de Alagoas. Queremos mudança. Eu quero educação pública de qualidade. Quero cultura, lazer e esporte. Quero universidade pública para todos. E creche pública para toda mãe que trabalha e estuda. Quero que parem de matar a juventude negra e pobre. E que a PM seja desmilitarizada. Mas quem vai fazer essas mudanças? É barra conseguir um passe livre e restrito quando é a grana das máfias das empresas que elegem vários prefeitos e vereadores. Ou conquistar a reforma agrária com muitos latifundiários no poder. Ou conquistar a redução da jornada de trabalho. O povo brasileiro trabalha muito, mas o Congresso está cheio de patrão. As manifestações de 2013 mostraram, entre as vantagens do povo e as instituições políticas, existe um verdadeiro abismo. Quando falamos em instituições, queremos dizer os governos, o judiciário e o legislativo. De uma forma geral, essas instituições, principalmente o Congresso, estão a serviço de uma classe dominante, da minoria privilegiada. Eles estão a serviço daqueles que não querem as mudanças que o povo precisa. E é por isso que a gente diz: com esse Congresso não dá, constituinte já. Falta povo no Congresso. A elite domina. 73% do Congresso é latifundiário ou empresário. Isso tudo tem um porquê. É que o nosso sistema político tem regras que mantêm esses caras em poder. É por isso que a gente quer uma constituinte exclusiva e soberana para mudar esse sistema. Mas o que é uma constituinte? É uma assembleia de representantes eleitos pelo povo de acordo com novas regras que vai poder acabar com os privilégios. E abrir caminho para as mudanças que queremos. Hoje, centenas de organizações populares constroem um plebiscito pela Constituinte. De 1 a 7 de setembro, nós queremos perguntar para o povo: você concorda que é preciso uma Constituinte que mude a política e abra uma saída para o nosso país? Junte-se a nós nessa luta e vamos dizer: Dilma, apoie o plebiscito e convoque uma Constituinte para dar voz ao povo. O povo quer falar! Constituinte já! O povo quer falar! Constituinte já! O povo quer falar! Constituinte já! Venerando, retornando ao segundo bloco, gostaríamos de perguntar a você o que fazer para que a gente possa controlar essa violência tão crescente no nosso estado de Alagoas. Em primeiro lugar, nós propomos que seja estabelecido no orçamento do Estado e dos municípios um percentual a ser aplicado na segurança pública. Um percentual a ser aplicado na segurança pública. A exemplo do que é aplicado, já existe, para a educação e para a saúde. Esse seria o primeiro ponto. Sem orçamento suficiente, sem investimentos de recursos orçamentários para aplicação diretamente de um volume maior para a segurança pública, nós vamos ficar enxugando gelo. E o envolvimento dos municípios, através de orçamento, faria com que o governo do Estado tivesse melhores condições para desenvolver um trabalho no Serviço Público de Segurança para melhor atender a população alagoana. Esse seria o primeiro ponto. O outro ponto seria combater de todas as formas, mas de forma eficaz, a corrupção, tanto nos órgãos de segurança, como também em todas as instituições públicas, em todos os níveis. Começar realmente um controle eficaz contra a corrupção. Seria outro ponto importantíssimo.
valorizar os bons profissionais, melhorar a remuneração dos policiais, das polícias estaduais, fazer com que a autoestima voltasse a um nível maior, que hoje está em baixa, e aí, resgatando a autoestima, você vai ter mais protetores da sociedade nas ruas para combater ou controlar a criminalidade. Teria também que fazer o aprofundamento das investigações nos casos de tráfico de drogas, contrabando de armas, roubo de caixas eletrônicos, que é uma modalidade que vem crescendo muito no estado de Alagoas, né? E também os homicídios, crimes de pistolagem e homicídios de um modo geral. Então, se houver esse entendimento para que sejam colocadas em prática essas medidas, eu acredito que a gente vai melhorar muito. Mas nós propomos também a criação de uma força-tarefa. E eu falo sempre isso. Como seria essa força-tarefa? Ela seria formada por policiais civis e militares. A polícia militar tem aproximadamente 7 mil homens. Como é um efetivo grande, o governo teria que escolher a dedo, investigando, observando quem são os policiais que poderiam compor essa força-tarefa. Vamos dizer um número de 200 policiais, só para fazer parte dessa força-tarefa. Para investigar o quê? Investigar tráfico de drogas, contrabando de armas, o roubo de caixas eletrônicos e homicídios. Essas 4 modalidades de crimes. Então, policiais militares, 200, escolhidos especialmente. A Polícia Civil tem aproximadamente 2 mil homens. Como tem menos, então vamos tirar 100 policiais civis. A Polícia Militar, hoje, e a Civil, vão continuar fazendo seu trabalho normal. Mas essas 4 modalidades vão ganhar um reforço dessa força-tarefa. 100 policiais civis. Vamos ampliar as polícias Rodoviária Federal e Polícia Federal. Para quê? Para ter uma integração com o governo federal. Não é uma dependência, não é uma subordinação, mas seria uma integração. A Polícia Federal aqui tem, digamos, 100 homens. Então vamos trazer de fora 50 homens para substituir 50 daqui. Hipoteticamente, pode ser 30, pode ser 20. 30, vamos dizer 30 policiais federais. Traz 30 de fora, substitui 30 aqui para fazer o trabalho normal que eles fazem, e esses 30 traz para cá para compor a força-tarefa. Mesma coisa na Polícia Rodoviária Federal. Traz 30 policiais rodoviários federais de fora, substitui 30 daqui e pega esses 30 daqui para fazer parte dessa força-tarefa, ajudando a Polícia Militar e a Polícia Civil. Vamos ampliar também a Receita Federal. Vamos pegar 2 auditores da Receita Federal e 2 antigos técnicos da Receita Federal. E vamos pegar da Fazenda aqui, estadual, da Secretaria Estadual, da Receita Estadual, vamos pegar 3 auditores e 3 técnicos para compor a força-tarefa, que é para cuidar do coração do crime organizado, que é a parte financeira. Vamos pedir que o Ministério Público Estadual e Federal participem. Um procurador da República e vamos dizer 2 procuradores estaduais para compor, ou 3 para compor essa força-tarefa. Mesma coisa com o Poder Judiciário. Um juiz federal e vamos botar 2 juízes estaduais. E aí nós teríamos uma força-tarefa capaz, com muito mais velocidade, com muito mais condições, concentrado apenas nessas 4 modalidades de crime. Quais seriam? Tráfico de drogas, contrabando de armas, roubo de caixas eletrônicos e homicídios. Independentemente disso, a polícia vai continuar fazendo o seu trabalho normal, mas eles concentrariam mais ainda, reforçando isso aí, para que Alagoas viesse ter mais paz. Nós acreditamos que com essas medidas aí, minimamente, em 2 anos, agora teria que ser uma política não temporária de 1 mês, 2, 3 meses, teria que ser
de 4 anos, com 4 anos, nós iríamos mudar muito o estado de Alagoas. Alagoas seria um exemplo para o restante do Brasil. Um estado tão pequeno, assim como o Sergipe, que poderia servir de modelo para todo o país. E mais, vou mais ainda. Não apenas isso vai resolver. Tem que ter a presença do Estado. Tem que ter políticas públicas de educação continuada, saúde, urbanização, cultura, lazer, esportes, principalmente nas periferias e nos locais onde o Estado não está muito presente. Se houver políticas públicas direcionadas e também a gente fazer algumas coisas no sistema prisional. Teria que aplicar muito mais o regime disciplinar diferenciado para os líderes das facções criminosas, aplicação de penas alternativas para os crimes, como eu já falei, de baixo potencial ofensivo. As polícias estariam mais integradas, haveria mais integração das polícias e promover campanhas educativas, seminários, conferências, conscientizando a sociedade contra a violência e em defesa, em proteção da sociedade. Eu acho que se houver isso aplicado em nosso estado, nós vamos dar um salto muito grande. E vamos dizer que esse modelo que remonta de segurança pública à época do Império, que é um modelo cartorário, burocrático, de gestão equivocada, que os gestores da segurança pública hoje, eu digo que são equivocados. Tanto é que esse modelo está aí há quantos anos? E não melhora nada. E fizeram diferente. Pegaram vários delegados da Polícia Federal, como gestores, como secretários de segurança. Eu pergunto, o que melhorou nos estados onde o delegado é o secretário de segurança? Nada. A violência aumentou, continua aumentando, porque não existe desses cidadãos, Juan, compromisso algum para conter a violência e melhorar a segurança pública. Porque esse povo, eles só querem os cargos para se beneficiarem. O que querem eles? Eles querem se tornar ou membro do Ministério Público ou juiz. É o que eles querem, por via transversa. E o que é que eles defendem? Inamovibilidade, vitaliciedade, foro privilegiado. Eles querem ter remuneração de 90,25 ao ministro do Supremo, mas pergunto quais são as propostas deles. Eu digo isso tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, para minimizar, para diminuir os índices de violência no nosso estado e no Brasil e para que o povo tenha mais proteção. Nada, porque eles não têm essa preocupação. A preocupação é por poder, por dinheiro, por salário, por status, e isso não contribui. Eles tinham que estar pensando como nós podemos contribuir, construir algo para conter a violência em Alagoas e no Brasil. Como a gente trabalhar e se empenhar para que a segurança pública ela seja reformulada para ter um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Isso não existe por parte deles. Então, a gestão é equivocada. Existe uma coisa chamada inquérito policial. Olha, o inquérito policial, ele resolve apenas 4% das coisas, dos crimes que estão ali relacionados. É burocrático, é cartorário, é um instrumento da persecução criminal que é repetitivo. Tudo que é feito no plano, no espaço, na esfera policial, é refeito no judiciário. Nada tem validade. O juiz manda fazer tudo de novo. E tem mais um perigo, mais uma coisa que é muito perigosa no inquérito policial. O inquérito policial, ele tem a figura do indiciamento. O que é o indiciamento? É um entendimento da cabeça de quem preside o inquérito, que é o delegado, se ele achar que o cidadão fulano de tal cometeu, se ele achar alguma irregularidade, ele já indicia. Indiciar é dizer que você tem algo a ver com aquilo. Ele julga e já condena. Então, o indiciamento é para destruir a moral, a vida de milhares de pessoas por esse Brasil afora. Então, não propicia,
nem o contraditório, nem a ampla defesa de direitos constitucionais assegurados na nossa Constituição Federal. Então, a figura do indiciamento é outra coisa extremamente perigosa. E tem muitos que presidem inquéritos que utilizam isso apenas para garrotear, intimidar, ameaçar, usar o poder que tem do inquérito, que eu chamo do cabelo de sanção, para obter prestígio, poder, diante de um instrumento tão prejudicial à sociedade brasileira, que é esse inquérito policial. O Brasil tem que repensar, Alagoas tem que repensar, o inquérito ele deve ser substituído por uma investigação, onde um policial pega cada caso, cada policial pega um caso, faz um relatório circunstanciado de investigação e encaminha à justiça, vai ter celeridade e vai ter muito mais eficiência e vai desburocratizar e vai deixar de ser um elemento de ameaça a qualquer cidadão. Venerando, segundo o Centro de Estudos Latino-Americano, nos últimos 10 anos, o estado de Alagoas teve um crescimento de 171% no número de violências. E a cidade de Maceió, 116,1%. Eu gostaria de saber de você quais as principais propostas para a reformulação do atual modelo de segurança pública do nosso estado. Olha, a gestão antidemocrática e equivocada nos órgãos de segurança pública é um dos pontos mais importantes. Também a insuficiência e a má aplicação de recursos públicos nesse setor. Se a gente for observar aqui, em Alagoas, o orçamento da Polícia Militar e da Polícia Civil e o que é aplicado no sistema penitenciário é menor do que o governo gasta na comunicação. Aí você vai me dizer, mas rapaz, o que o governo faz de propaganda é maior do que o investimento nesses 3 órgãos de segurança? Sim. Então, existe por parte de alguns governantes e de muitos essa falta de compromisso, de responsabilidade com o serviço público de segurança. Ora, segurança é proteção da sociedade. Segurança pública é proteção. Se a gente investir na proteção, a gente vai ter menos criminalidade. Claro que não é só caso de polícia. Tem que ter educação, saúde, urbanização, cultura, lazer e esporte. Tem que ter uma conscientização da sociedade contra a violência, em favor da proteção do cidadão. Tem que ter tudo isso. Mas nós defendemos o seguinte, isso aí vai resolver muito. Mas o que fazer? Olha, nós temos 4 eixos centrais da segurança pública. A formação e a capacitação profissional, a valorização do profissional do serviço público de segurança, a democratização dos órgãos policiais, ou melhor, dos órgãos de segurança, e também a modernização e a reestruturação de todo o sistema de segurança, que envolve o judiciário, o Ministério Público, o sistema prisional e os órgãos policiais. Isso tem que ser observado. Na formação e na capacitação profissional, o que é que tem que se fazer? Tem que se aperfeiçoar o processo de seleção. Tem que se elevar o nível de escolaridade, que já foi feito isso para todas as polícias, mas a Polícia Militar não. Então tem que se elevar o nível de escolaridade para ingresso na Polícia Militar e no atual Corpo de Bombeiros para que haja uma melhor qualificação do profissional de segurança pública no nosso estado. Nós temos também que estabelecer um período maior, pode ser um período de 2 anos, para formação, com um nível de graduação em segurança pública. É uma ciência, a ciência policial é uma ciência multidisciplinar e requer um aperfeiçoamento nesse sentido. Na questão da valorização, é fácil, é só o governo analisar e estabelecer uma remuneração mais digna. Acabar com o fosso, o distanciamento salarial que existe entre a cúpula, ou o teto, e a base. Se isso for feito, vai melhorar muito, muito as polícias aqui no nosso estado, a segurança do nosso estado. Queremos agradecer o Jorge Venerando pela participação no TV Com Entrevista. Ficamos por aqui com mais um programa TV Com Entrevista.